Eu acho que vocês já me viram em pelo menos 4 cenários diferentes. Portanto, bem-vindos a mais um. Sim, é verdade que eu estive desaparecida durante 2025, mas por uma boa razão, e essa boa razão foi sobreviver. Portanto, foi isso que eu fiz no ano 2025, eu sobrevivi. Eu tenho dado assim alguns updates do meu ano de 2025, não querendo entrar em muitos pormenores pessoais, mas tenho dado assim alguns updates no Instagram sobre a minha vida, mais ou menos, em 2025. Não foi um ano nada fácil. Aconteceram muitas coisas a nível pessoal, a nível profissional. Uma das coisas que aconteceu a nível profissional foi que em setembro, eu acho que já tinha mencionado este detalhe no último vídeo que eu fiz aqui para o canal, em relação à minha empresa estar em vias de ser comprada. Isso finalmente aconteceu em 2025 e eles fizeram reestruturações e então decidiram fechar o estúdio para onde eu trabalhava em Londres e fecharam também o de Nova Iorque, ou seja, no total foram cerca de 100 e tal pessoas que ficaram sem trabalho, mas eles disseram-nos com 6 meses de antecedência, portanto eu só vou tecnicamente ficar sem trabalho no final de fevereiro, daqui a 4 semanas, vou ser uma pessoa desempregada. Outra das coisas que também aconteceu em 2025 foi que eu fiquei sem computador. O meu computador faleceu totalmente no verão e eu depois, quando mudei para esta casa, eu mudei-me para aqui em julho, eu precisava de qualquer coisa, porque eu também não tenho televisão, porque eu também não queria estar sempre a trazer o computador do trabalho para casa, então eu comprei um iPad recondicionado e pronto, tem sido a minha TV, mas eu agora vou sair da empresa onde eu estava, vou precisar de um computador para trabalhar e já tenho computador para voltar a editar vídeos, que é fantástico. Antes de falarmos dos meus livros favoritos de 2025, vamos só voltar um bocadinho atrás ao assunto do meu trabalho, porque eu queria fazer uma publicidade sem vergonha. Como muitos de vocês sabem, eu estou em Londres desde 2016. Nos primeiros meses que eu estive cá, eu fiz freelance durante algum tempo, tinha alguns clientes. Maioritariamente eram clientes que precisavam de fotografias de comida, portanto foi isso que eu fiz durante alguns meses. Depois, entretanto, comecei a trabalhar full time, trabalhei para uma empresa durante 3 anos e agora estou nesta minha empresa há 7 anos. Eu já passei por várias fases, na verdade. Foi um bocado chocante quando eles disseram que nós íamos ficar sem trabalho, obviamente, mas depois começou meio que a poeira a assentar e eu pensei, não, isto é bom porque eu precisava de uma mudança, eu precisava de sair dali, já não estava a ser estimulada criativamente e precisava de ter um melhor balanço de vida-trabalho. Apesar de eu só trabalhar 4 dias por semana, são dias longos, eu saio de casa às 7h30, porque nós começamos a trabalhar às 8, às vezes saio às 7h45. E então eu estou a ver isto meio como uma oportunidade de fazer realmente outras coisas criativas e viver a vida que eu realmente quero viver em termos de, lá está, aquele balanço de trabalho, vida pessoal. Pronto. Eu não sou uma pessoa super produtiva logo de manhã e o mundo capitalista diz que nós temos que ser produtivos naquele bloco de horas em que estamos a trabalhar para alguém. E eu não sou super produtiva logo de manhã, nunca fui. Eu há 10 anos que estou a acordar tipo às 6h30 da manhã, 7, para ir trabalhar e mesmo assim não me consigo habituar a acordar cedo. Tipo, eu não sou de todo uma pessoa que gosta de acordar cedo, tipo 6, 6h30 da manhã. Eu, sem despertador, acordo normalmente tipo 9, 9h30, 9 normalmente. Vocês desculpem o discurso enorme, mas eu gostava meio que de deixar isto registado também para mim e gostava de partilhar também o que se está a passar na minha vida profissional, pessoal. E então o que é que eu decidi por agora em termos de trabalho? Decidi que era uma boa altura para tentar fazer freelance, completamente tipo freelance. Já conheci imensas pessoas da área em Londres, portanto acho que não seria assim tão difícil de iniciar essa carreira
freelance e isso ia-me dar muito mais liberdade em termos criativos para meio que liderar alguns projetos também. E isso vai-me dar também ainda mais liberdade para fazer outras coisas que eu gosto imenso de fazer e que eu não tenho tido nem tempo nem cabeça para fazer nos meus tempos livres, como por exemplo filmar aqui para o YouTube e dedicar algum tempo a este canal e ao Instagram. A verdade é que eu ainda não tenho a certeza daquilo que quero fazer em termos de onde é que eu quero estar. Portanto, neste momento eu estou inclinada para ficar aqui durante mais alguns meses. Esta casa era só um contrato de 6 meses, portanto o contrato acabou em janeiro e eu a partir de agora posso sair quando eu quiser, só tenho que dar um mês. Voltando então à publicidade sem vergonha que eu queria fazer em relação ao meu trabalho, não é algo que eu costumo fazer muito aqui porque eu meio que deixo as duas coisas assim separadas, mas como eu estou numa fase de transição, acho que até vai ajudar a verbalizar e a atrair coisas do universo. E com isto quero dizer que a partir de março eu vou estar disponível para colaborar em projetos. O meu trabalho, eu sou fotógrafa, acho que não tinha dito isto, mas acho que grande parte de vocês sabe. Eu sou fotógrafa há mais de 10 anos. Eu já era fotógrafa quando trabalhava em Lisboa, na zona de Lisboa, e aqui continuei sempre em regime freelance e depois full-time. O meu trabalho é maioritariamente fotografar produtos. Eu especializo-me em fotografia de, dentro desse guarda-chuva de fotografias de produto, especializo-me em joalharia, fotografias tipo de beleza, skincare, lifestyle e comida também. E portanto, a partir de março eu estou disponível para projetos e para aceitar clientes, quer em Londres, quer em Portugal, porque eu estou, como eu disse, a querer mandar só para o universo e ver aquilo que funciona neste momento para mim, porque eu tenho as portas todas, as portas da possibilidade estão todas abertas neste momento. Todas. Portanto, este com certeza não será o último cenário em que vocês me vão ver este ano. Chega de publicidade, vou deixar o meu site pessoal aqui em baixo na descrição, se vocês tiverem curiosidade ou se conhecerem alguém que tenha, por exemplo, uma marca e que precise de fotografias de produto, a joalharia, beauty, lifestyle, comida, esse tipo de produto que eu mencionei. Tenho uma caixinha de perguntas no meu site. Eu espero que tenha feito sentido e obrigada por ouvirem. Também não tiveram outro remédio. Eu sinto que quando começo a falar deste assunto, nem sempre faço sentido, porque a verdade é que na minha cabeça ainda não está tudo completamente alinhado, ok? Vamos ver o que é que 2026 me vai trazer. Eu espero que coisas boas, porque pior que 2025 não pode ser. Bate na madeira. Chega de publicidade, vamos então falar dos meus livros favoritos de 2025. O primeiro livro que eu tenho para vos falar é um livro que eu não tenho em formato físico porque li uma cópia da biblioteca e é o Wintering, da Katherine May. Vou deixar aqui a capa em cima para vocês verem e é um livro que eu amei completamente. Eu li em janeiro do ano passado e recomendo vivamente vocês lerem nos meses de inverno. E então a autora do livro decidiu começar a escrever este livro numa altura em que a vida dela deu assim uma grande reviravolta. O marido dela ficou doente, o filho deixou de ir à escola, durante esse ano letivo ele não foi mais à escola e ela psicologicamente também não estava muito bem, então decidiu meter uma baixa durante vários meses. É muito interessante mesmo porque no inverno tudo para, os animais hibernam, a natureza está muito mais calma. E é uma altura de introspeção. Menos para nós humanos, que somos esperados continuar a trabalhar ao mesmo ritmo, com a mesma energia, nas mesmas horas. E na realidade não deveria ser assim. São alturas completamente diferentes do ano e que mexem connosco também, porque nós estamos ligados à natureza. E então o nosso meio relógio interior também está sincronizado com aquilo que se está a passar na natureza, mas nós, como temos que continuar naquela roda viva de trabalho e temos que continuar a fazer as coisas que fazemos no verão com a mesma energia, não podemos parar.
E então a autora fala bastante sobre este tema e o quão importante é desacelerar no inverno, e usa também a metáfora de wintering para alturas mais difíceis na nossa vida, em que nós deveríamos olhar para dentro e parar e simplesmente esperar que a primavera chegue. Foi um livro que eu achei mesmo fantástico e eu vou querer comprar uma cópia física e reler e anotar, porque acho um livro mesmo importante de toda a gente ler e recomendo muito, muito, muito. Eu não sei se foi de ter tido um ano assim mais difícil, mas eu em 2025 virei-me bastante para não ficção. Até porque 3 dos livros desta lista são... Não, 4 dos livros desta lista são não ficção. O outro é o All About Love, da Bell Hooks, e eu acho que este foi o primeiro livro até que eu li em 2025. Portanto, a ordem que eu vos estou a mostrar não tem qualquer importância. São todos livros que eu gostei bastante. Este livro chegou até mim numa altura que eu precisava dele e eu fartei-me de sublinhar, e há aqui frases que vão ficar comigo para sempre. Este livro é basicamente um ensaio filosófico e a autora fala-nos do amor como um verbo e uma ação e algo que nós temos que ativamente fazer pelo outro, pela nossa comunidade, pelo nosso parceiro romântico, pelos nossos amigos. E ela fala também sobre o facto de nós não termos um modelo perfeito na nossa sociedade que mostre realmente o que é o amor e o que é amar o outro. O que é isto de amar o outro? E ela explora muito essa ideia aqui e eu achei mesmo fantástico. E ideias que deviam ser meio lógicas para nós, porque é do género, ok, faz sentido, se tu amas esta pessoa, tu queres que ela seja tipo o mais feliz possível e o mais independente possível e o mais ela possível, mas nós como seres humanos somos, a nossa natureza é um bocadinho possessiva, digamos assim, e é um bocadinho difícil para nós percebermos todos estes conceitos que ela fala aqui, que deviam ser intrínsecos em nós, mas não são. E então Bell Hooks deixa-nos aqui com novas ideias de pensar sobre o amor. E é um livro que eu recomendo a toda a gente que leia, estando numa relação romântica ou não. Acho que é um livro super importante e fez-me pensar no amor e naquilo que significa amar a nossa comunidade, os nossos amigos, a nossa família, de uma forma diferente. O outro livro de não ficção que eu tenho aqui na lista é o The Service Berry. A autora é uma mulher indígena, cientista americana, e ela escreveu também o Braiding Sweetgrass, que está na minha lista de livros que eu quero ler em 2026. É um livro bastante pequeno, mas não se deixe enganar pelo tamanho, porque é um livro que tem uma mensagem lindíssima, muito poderoso e fala sobre a sabedoria dos povos indígenas. E a autora fala aqui, usa a Service Berry como metáfora para nos falar sobre uma gift economy, ou uma economia da dádiva, e a reciprocidade entre os humanos, os animais e a natureza. E ela reforça aqui a ideia de que dar e receber fortalece a relação entre todos, fortalece o sistema também. É um livro que eu aconselho a simplesmente toda a gente, é um livro incrível, eu amei e vou querer ler todos os livros da autora neste momento. Eu tenho como já disse, o Braiding Sweetgrass para ler em 2026, portanto está na lista e recomendo a toda a gente. Depois, vamos passar aqui para a ficção. Aliás, ainda tenho mais um livro para falar de não ficção, mas vou deixar numa lista assim de menções honrosas. Portanto, Sunburn, da Chloe Michelle Howarth, e este livro é para quem gostou de Call Me By Your Name e precisa de uma versão sáfica. Não é de todo a mesma história, mas a prosa é simplesmente lindíssima. Fez-me lembrar a prosa do Call Me By Your Name porque é escrito de uma maneira floreada completamente
magnífica, incrível, adorei. E este livro então passa-se nos anos 90 na Irlanda, numa cidade pequena, uma vila pequena, bastante tradicional, bastante católica. Seguimos então a Lucy, que é uma adolescente que tem uma melhor amiga, que é a Susana, e elas estão muito próximas, elas aproximam-se. Um verão entre um ano letivo e outro, elas aproximam-se bastante, e é nesse verão que começa a nossa história, acho eu. Eu já li este livro há algum tempo, mas tenho quase certeza que é nesse verão que começa a história. Elas aproximam-se, acabam por se apaixonar. A Lucy nunca foi uma pessoa particularmente convencional, ou seja, ela não pensava muito em casamento e em filhos e em família, mas ao mesmo tempo ela vivia nesta aldeia, nesta vila super tradicional, super católica, e então essas ideias meio que estavam assim enraizadas nela. E então neste livro nós somos levados numa viagem assim do primeiro amor e aquilo que significa ir contra os ideais e os valores de toda a gente à nossa volta, só simplesmente porque nos apaixonamos por uma pessoa. E a Lucy vai aqui enfrentar uma ansiedade muito grande e um medo de ser rejeitada pela sociedade dela, não é? Não queria dizer muito mais, mas, como eu disse, é uma escrita lindíssima, lê-se muito bem. Eu ouvi o audiobook, a narradora é irlandesa mesmo, portanto, eu até aconselho vocês lerem enquanto ouvem o audiobook, porque é uma experiência mais imersiva, porque a narradora é irlandesa. Há partes que podem não compreender totalmente só em áudio, por causa do sotaque. E lá está, porque é uma prosa tão incrível que vocês vão querer sublinhar passagens com toda a certeza. O outro livro desta lista este ano é um livro que eu sei que nem toda a gente gostou, que é o Bury Our Bones in the Midnight Soil, da V.E. Schwab. Eu sei que teve opiniões assim muito diversas. Eu fui uma das pessoas que adorou completamente este livro, mas eu vou-vos explicar porquê. Este livro passa-se em 3 épocas diferentes: 1500 em Espanha, 1800, ou seja, tempos vitorianos, em Londres, e tempos atuais em Nova Iorque. Nós seguimos então 3 mulheres, cada uma delas viveu nessas 3 épocas diferentes, e as vidas delas vão se cruzar. A única coisa que eu sabia sobre este livro quando entrei na história foi que era sobre 3 vampiras lésbicas tóxicas. E eu pensei, say less, estou na história. E uma das críticas que eu ouvi a este livro é que é muito lento em determinadas partes, principalmente na parte da personagem que viveu em 1500, ou seja, nasceu em 1500, mas foi precisamente isso que eu gostei, porque eu gostei de acompanhar a vida dela, todos os pormenores, todos os pormenores da vida dela, até se começar a cruzar com estas mulheres. Eu não queria falar muito mais para não dar spoilers, até acho que falar dos nomes delas é meio que dar um spoiler, portanto não vou falar sobre os nomes também. Ok, eu ia dizer que é um livro para fãs de Addie LaRue, mas eu já ouvi opiniões de pessoas que gostaram de Addie LaRue e não gostaram deste livro, mas em termos de escrita é muito parecido, assim, muito lírica. Aliás, este e o Addie LaRue foram os 2 únicos livros que eu li da V.E. Schwab e eu fiquei apaixonada pela escrita. Não tenho ideia se os outros livros da autora são parecidos em termos de escrita, mas tenho curiosidade em ler os outros. E então eu comparo a Addie LaRue mais nesse aspecto da escrita e no aspecto das personagens viverem vários séculos. Este livro eu recomendo para quem gosta de uma história que é muito mais baseada nas personagens do que no plot, que é o meu caso. Eu prefiro ler sobre as vidas das personagens, não me interessa muito se não há assim grande plot, não quero saber. Portanto, se vocês gostam de uma história que seja assim mais rápida, com mais ação, com mais plot, eu acho que vocês não vão gostar deste livro e vou querer reler, não sei se este ano, mas vou querer reler, eventualmente. Vou falar então aqui de 3 menções honrosas que eu tenho nesta lista. Um deles é o Água Viva da Clarice Lispector.
Sim, eu sei. Eu li Clarice Lispector traduzido. Mas eu já comprei 2 livros da autora na Feira do Livro de Lisboa o ano passado e eu não os tenho aqui comigo, mas pretendo ler. Um deles é o Perto do Coração Selvagem e o outro não me lembro. Mas comprei 2 da autora na Feira do Livro. É difícil eu explicar-vos sobre o que é este livro, porque não há assim um tema. Este livro basicamente são os pensamentos sem filtro, completamente sem filtro, de Clarice Lispector. E convenhamos, ela não era muito boa da cabeça, mas também quem é? Eu não sou, vocês são, acho que ninguém é. E ela foi realmente uma pessoa que influenciou muitos artistas, principalmente no Brasil, muitos autores, muitos escritores. Não é para toda a gente, vou dizer isso, não é para toda a gente, mas eu fartei-me de sublinhar aqui frases que fizeram bastante sentido para mim na altura que eu li. Leiam, mas sem expectativas nenhumas e deixem meio que se levar por aquilo que ela está a dizer. Ela era obcecada em captar o momento presente e ela escrevia bastante sobre isso. Acho que esse é tipo um grande tema neste livro. Ela era muito, muito, muito obcecada com o captar o momento presente. Tipo, eu tenho que escrever sobre este momento em que eu estou a gravar à frente da câmara. Estou curiosa para ler os outros 2, porque não sei se é assim o mesmo estilo de pensamentos corridos, tipo como se estivessem a escrever num diário. Depois, 2026 foi um ano em que eu voltei a Cassandra Clare e tenho aqui o City of Heavenly Fire, que é o 6º livro da série The Mortal Instruments, que faz parte do Shadowhunter, do mundo de Shadowhunters. E 2025 foi também o ano em que eu conheci a Cassandra Clare, que foi fantástico, e conheci a Holly Black também. Eu e a Filipa fomos a um evento com as 2 autoras e vou-vos mostrar porque tenho aqui um livro assinado pela Cassandra Clare. Este é o novo da autora, que é o... Aliás, não é o novo, mas é a fantasia adulta que ela lançou mais recentemente, que não tem nada a ver com o mundo de Shadowhunters. É o primeiro livro, aliás, que não se passa no mundo de Shadowhunters. Os 3 primeiros livros desta série são bastante juvenis e eu já sabia que era uma série juvenil quando comecei a ler. No entanto, os 3 últimos livros da série The Mortal Instruments são muito melhores do que os 3 primeiros. Confiem em mim, ok? E eu devorei os 3 e foi fantástico saber mais sobre todas estas personagens e algumas delas foram muito melhor desenvolvidas nestes 3 últimos livros. Neste livro nós vamos ficar a conhecer imensas personagens que vão fazer parte da trilogia seguinte, que é a trilogia Dark Artifices, e conhecemos a Emma, conhecemos o... como é que ele se chama? Julian. Conhecemos o Julian e conhecemos toda a família Blackthorne, que é simplesmente fantástica. Eu fiquei super, super attached àquelas crianças, aos irmãos do Julian e à família inteira Blackthorne. E neste livro é aquela batalha final que acontece em Idris, que é a cidade a capital Shadowhunters. E então as personagens de Mortal Instruments vão se cruzar com as personagens de Dark Artifices, que vão... Pronto, isto é o início da história dos irmãos Blackthorne, digamos assim, e da Emma. O Jem e a Tessa também aparecem neste livro e é fantástico ver todas as personagens juntas. Não esperem assim uma obra de arte da literatura, ok? Foi simplesmente muito entertaining. E vou querer terminar, obviamente, olha, tenho uma folha aqui dentro, que romântica. E vou querer terminar então esta série, não sei se este ano, porque ainda me falta. Neste momento estou no 2º livro de Dark Artifices, que é Lord of Shadows, acho eu. Lord of Shadows. E depois tenho Lady Midnight e depois a trilogia final, que é The Last Hours. Portanto, eu não sei se vou ler todos este ano, mas pelo menos queria ler até ao primeiro de The Last Hours, porque eu estou muito curiosa para voltarmos atrás no tempo nessa trilogia. Vamos voltar outra vez atrás.
é isso. Recomendo para quem gosta de YA, assim, de 2010. Depois, a última menção honrosa é aqui o Iron Flame, de Rebecca Yarros, que é o segundo livro do... Como é que se chama a série do Fourth Wing? The Empyrean Series. Portanto, é o segundo livro de The Empyrean Series, que é o livro que vem depois do Fourth Wing. Eu gostei do Fourth Wing, mas eu acho que este foi o livro que meio que cimentou o meu amor por esta série. E aliás, eu não gostei muito do Onyx Storm, que saiu ano passado em janeiro. Mas eu gostava de reler os 3 livros antes de sair o 4º. Ainda não há data para sair, mas gostava de reler porque eu sinto que o Onyx Storm eu li tão rápido nessa altura em que saiu que meio que não me lembro de quase nada do que aconteceu nesse livro. No Iron Flame nós vamos conhecer melhor as personagens e os amigos da Violet e as pessoas que fazem parte da Resistance, sem querer dar muitos spoilers para quem ainda não leu Fourth Wing, mas é isso, não há muito que eu possa falar, porque é o segundo livro de uma série. Portanto, se gostam de dragões, leiam esta série. Acho que são só estes os livros que chega, não é? São estes os livros que eu queria falar hoje com vocês e peço desculpa se este vídeo ficou assim um bocadinho mais longo com a minha introdução gigante e lenga-lenga da minha vida, mas eu já tinha saudades de fazer aqui vídeos para o canal e eu tenho alguns planeados para este mês, espero conseguir filmar. Este vai ser o meu último mês no trabalho e apesar de nós estarmos a ficar cada vez com menos trabalho, estamos a ficar com cada vez mais eventos sociais, percebem? Obrigada por continuarem desse lado e obrigada por assistirem e vemos então no próximo vídeo. Tchau!